Bom dia, meus amigos. Estamos começando aqui mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje com estudos e triggers também em Petrobras, Vale, Gerdau, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e Usiminas, ou seja, as que eu chamo de metaleiras do mercado financeiro que eu acompanho brasileiro, tá bom? Aqui estão as minhas redes sociais para quem quiser seguir, tá? Serão muito bem-vindos. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de algum ativo. Eu não estou atuando como analista de valores e nem comercializando análises. Tratam-se apenas das minhas visões, das minhas perspectivas pessoais, né? Aqui que eu compartilho para que todos nós possamos crescer juntos, nos tornarmos melhores, tá bom? O Setup JJ tem essa tela aqui, tá bom? Onde o objetivo maior do setup é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela simples do setup é essa, onde nós trabalhamos com esses indicadores, por isso o relógio suíço, onde eu considero esses indicadores engrenagens, como se fossem engrenagens de um relógio suíço realmente, que trabalham harmonicamente de forma a procurar sempre a perfeição, né? É a busca da gente, tá bom? Não quer dizer que seja perfeito, tá? Mas é a nossa busca, onde nós trabalhamos com esses indicadores de forma conjunta e de forma separada, como estão aí nas dezenas de vídeos disponíveis explicando cada um desses indicadores. Já existem também dezenas de estudos, tá bom? Análises, triggers, vídeos com tudo isso, tentando reforçar a forma que a gente aplica, que a gente usa o setup. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Estudos: PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras; Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA; GGBR4, ações preferenciais nominativas de Gerdau SA; CSNA3, ações ordinárias nominativas de Companhia Siderúrgica Nacional; e o SIM5, que são ações preferenciais nominativas classe A, né, de Usiminas, no setup JJ. Vamos iniciar fazendo os estudos de PETR4, Petrobras, ações ordinárias preferenciais nominativas no setup JJ. Eu deixo aqui mais uma vez essa tela, tá bom, pessoal? É importante a gente guardar. Essa é a dinâmica de preços, a dinâmica de Fibonacci, tá bom? Está disponível aqui para quem quiser, tá bom? Dá uma pausa, tirar um print. Esses são os prováveis caminhos, né, que ficaram dentro do que a gente chama de dinâmica de Fibonacci, tá bom? PETR4, gráfico mensal, a gente vê aqui, a gente observa, né, que a gente fechou o mês de agosto positivo, que é esse candle aqui, esse é o gráfico mensal, né, pessoal? Tá bom? Gráfico mensal, né? A gente observa aqui o candle de agosto fechado positivo, e nesse momento o candle de setembro, né, que a gente teve só o dia 1º e o dia 2 por enquanto, úteis, né, de pregão dentro do mês de setembro, a gente tem esse dojizinho aqui, né, com uma falha de topo, né, por enquanto, tá bom, pessoal? Com o segundo dia que a gente tem uma falha de topo, né? Lembrando que nós temos aqui as médias de 200, de 27 e de 9 exponenciais apontadas para o alto. Automaticamente o MACD aqui está crescente e positivo, tá vendo? As bandas de Bollinger estão abertas e apontadas para cima, o que dá volatilidade a esse movimento de alta. Porém, a gente já tem observado semana a semana essa divergência, né, pessoal, do preço com o volume, o que não acontece com o CCI, né? Não tem divergência nem com o CCI, nem com a linha do PVT aqui no JJ Index, tá bom? A gente também tem que observar que
Peraí, deixa eu voltar isso aqui, ó. A gente também tem que observar aqui no JJ Index, né, que o PVT já está fora da banda de Bollinger, ou seja, dando uma sobrecompra. E o CCI 50 também, né, que já está acima aqui da linha de 200, né, que também significa sobrecompra, tá? O preço também está fora da banda de Bollinger aqui, né? Ou seja, a gente tem uma sobrecompra aqui nesse ativo no gráfico mensal, tá bom? E o PVT aqui no JJ Index está flat, tá vendo? Ele já não está mais apontando para cima. Pode ser que venha alguma correção aí, como a gente tem falado há algumas semanas já, tá? Vamos acompanhar. A gente está em fase de campanha eleitoral também e tudo mais, né? No gráfico semanal, então a gente tem esse panorama aqui, né, pessoal? Médias móveis exponenciais de 200, de 27 e de 9 apontadas para cima. MACD comprador e crescente, tá vendo? Preço sobrecomprado, ou seja, fora da banda de Bollinger de 27 períodos e 2 desvios padrões, né? Volume aqui, ó, no semanal, por enquanto tá crescente, né, pessoal? O JJ Index está com PVT aqui já querendo retornar para dentro da banda de Bollinger, que é o sinal de regressão à média. Sendo que no semanal a gente também tem esse doji aqui, né? É um doji? É um doji, né? Nesse nível de Fibonacci aqui, nesse nível de Fibonacci aqui, né? No 141 do Fibonacci em amarelo e no 127 do Fibonacci em azul, né? Que é o Fibonacci que a gente traça aqui a partir do gráfico semanal, tá vendo? Topo e fundo aqui, né? Tá bom? A gente tem essa linha de tendência aqui de alta, né? Que tem sido respeitada já há muito tempo. A gente tem essa outra linha de tendência mais forte aqui. E como falamos na semana passada também, a gente tem essa outra linha de tendência aqui que é bem mais forte e que é uma linha de foguete, né? Eu já comentei algumas vezes e repito agora de novo que quando eu vejo o movimento ficar com um grau muito elevado assim, me traz uma certa atenção, tá bom? Então eu tenho estado com atenção em cima de Petrobras porque essa alta é muito forte e ela não dura tanto tempo quanto a gente imagina, né? Pela questão dela não ser tão sustentável, né? Precisa de muita força, muito volume, muita coisa para que ela se mantenha por tanto tempo assim, né? Aqui a gente já tem apontado talvez, não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas talvez uma possível correção, né? Até uma regressão à média aqui, tudo. A média está aqui embaixo, ó, né? No nível do 30, a média de 9, ó, tá vendo? A gente tem também o 111 do Fibonacci aqui nesse mesmo nível, né? Aqui, ó, nessa convergência de Fibonacci, opa, desculpe. Nessa convergência aqui de Fibonacci, ó, né? Aqui a gente tem o 111, né? Pode ser que ele dê uma corrigida, né? Vamos ver, né? Não é o que eu estou dizendo que vai acontecer, mas é possível. O JJ Index já começou uma possível regressão à média aqui, o preço também está sinalizando. E o próprio CCI, né? Ele já não está mais apontado para cima, né, pessoal? Ele está aqui e a linha de 200 está aí logo abaixo, né? Para fazer uma possível regressão, tá bom? No gráfico diário, né? Nós podemos ver aqui de novo, né? Aquela linha de tendência mais longa, né? Que está aqui abaixo. A linha de tendência de alta mais forte aqui, né? Que ela inclusive passou por um pullback aqui, voltou à força, né? As linhas das médias móveis exponenciais de 200, né? De 27 e de 9 ainda estão apontadas para cima, com o MACD comprador, porém, ó, já no diário a gente tem um sinal aqui, ó, de uma possível correção, tá vendo? Ou seja, a banda de Bollinger está fechando, tá vendo? O volume, ó, perdendo força, tá vendo? JJ Index, ó, com o PVT que já voltou para dentro da banda de Bollinger, que ele fez a regressão à média, né? CCI 50 também já rompeu a 200 para baixo, ó. Tá vendo? Essa é uma das vantagens, pessoal, de triple screen, né? Da gente analisar isso.
O PVT aqui no JJ Index, ó, ele tá flat, meio que virado para baixo, né? Apesar do JJ Index estar comprado, ou seja, o PVT quando está acima da média móvel aritmética de 50 períodos, ele está comprado, né? Mas o PVT está começando a querer virar para baixo aqui, ou seja, queda de saldo de volume, né? A gente tem que lembrar que o PVT nada mais é do que um OBV, ou seja, que é um saldo de volume, né? Ponderado pelo movimento de preço, tá bom? Esse é o indicador que a gente usa aqui no JJ Index, junto com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos. Lembrando que essa calibragem é uma calibragem minha, né? Cada um pode calibrar também da forma que achar interessante. Para mim, o que mais funciona é essa forma de calibragem, né? Onde quando o PVT está abaixo da média de 50, ele está vendido. Quando está acima, está comprado. Quando ele rompe para cima a banda de Bollinger de 50 períodos, ele está sobrecomprado. Quando rompe para baixo, aqui a gente não tem nenhum caso nesse gráfico aqui, mas quando ele está rompido para baixo, ele está sobrevendido, tá bom? Vamos para o gráfico de 60 minutos, né? A gente tem que observar aqui também que está sendo formado um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa linha de tendência, eu vou pegar daqui, tá bom, pessoal? Eu não tenho o gráfico todo aqui. A gente tem um triângulo aqui formado, né? Média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 27 flat e a de 9 apontada para baixo, sendo que aqui, ó, ele já começou a ativação de uma venda aqui, ó, na estratégia 9.1 do Larry Williams, tá vendo? Volume, ó, caindo, tá vendo? JJ Index, ó, tá numa coisa aqui mais para vendido do que para comprado, apesar que ele tá ele ainda não definiu mesmo o que ele vai ser aqui no geral, né? Porém o C650, ó, já tá vendido mesmo. Ele deu até uma rebolada aqui na zero, que é onde ele mostra suportes e resistências, mas ele já tá virado aqui para baixo, né? Ele já, né, tá mais vendido, ou seja, quando a gente baixa os tempos gráficos, né, os time frames, o ativo já tem demonstrado aí uma possível correção, como eu falei lá no começo, no gráfico mensal e no semanal, né? Todo grande movimento começa a partir de um pequeno movimento, tá bom, pessoal? Por isso é importante a gente analisar assim, porque quando a gente vê um contexto de um ativo, né, com as linhas de tendência de alta e tudo, a gente vai vendo, ó, aqui também, ó, o que eu acabei de observar é que tem um possível oco aqui, ó, tá vendo? Ombro, cabeça, ombro, ó, neckline, aqui, ó, tá vendo? Nesse nível aqui que é o 111 do Fibonacci, né? Neckline aqui, tá vendo? Eu não tinha comentado lá na análise do gráfico passado, né? Do gráfico de 60 minutos, mas está aqui bem claro. Linha de tendência, claro, por enquanto é de alta, tanto no semanal, quanto no diário, quanto no gráfico de 60 minutos, né? É clara a linha de tendência de alta, né, pessoal? Porém, alguma coisa de correção se anuncia aí, até pela questão do que eu comentei, realmente, da grande força da alta das últimas semanas, aí, meses, né? Do ativo e tudo, ele pagou altíssimos dividendos e tudo, mais de quase 6,50 por ação, né? Então, o que indica aí é que vem uma correçãozinha aí, ou pequena ou grande, a gente não sabe o tamanho, nós não temos esse poder, né? Mas é o que anuncia, inclusive com esse ombro, cabeça, ombro, head and shoulders, né? Que a gente observa aqui. Então, o contexto do ativo é esse aqui, a partir do triple screen, né? Que a gente, repetindo que a gente trabalha com gráfico semanal, gráfico diário e gráfico de 60 minutos para analisar a semana aqui. Vamos passar para os estudos de Vale 3, né? Ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. O gráfico mensal é esse aqui, pessoal. A gente sempre lembra, né, que aqui a gente tem um topo duplo, ó, né? O preço, né, tem perdido força semana a semana. Já rompeu aqui, ó,
essa convergência de fibos aqui, né, pessoal, do 76, né? Já rompeu aqui, ó, para baixo, lembrando que a gente está trabalhando com gráfico mensal, tá? Já rompeu a média móvel exponencial de 9, a de 27 também para baixo, tá vendo? A banda de Bollinger ainda está fechando, né? Porém, o volume aqui é vendedor, né? O JJ Index está comprado, porém o PVT tem caído cada vez mais, tá vendo? Indo de encontro aqui à média de 50. E o CCI caiu da sobrevenda aqui e já deu venda aqui, rompendo a linha de 100 para baixo, tá vendo? Né? Essa é a questão da principal metaleira brasileira e mundial, talvez, né? É a grande mineradora, a maior mineradora do mundo, né? A Vale, né? Indo para o gráfico semanal, a gente observa aqui, pessoal, o topo duplo, né? Tá aqui o topo duplo, né? Aqui a gente observa com uma lupa maior. Aqui a gente tem a neckline, né? Tá aqui o nível do Fibonacci, né? Da convergência dos dois fibos do 76 que foi rompido já para baixo. Médias móveis de 9,27 apontadas para baixo. MACD vendido e crescente, tá vendo? Fizemos uma regressão à média aqui, né? Nessa linha de tendência, né? Porém, ela bateu na média e voltou para queda de novo. Volume vendedor. JJ Index vendido também com PVT apontado para baixo, né? CCI 50 sambando aqui na menos 100, querendo romper para baixo, ele está apontado para baixo, tá vendo? No gráfico diário, a gente tem essa situação aqui, né? Onde a gente tem esse triângulo, ó. Tá vendo? Que foi rompido, ó. Já para baixo, né? Lembrando, linha de tendência de queda, ó. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Aqui a gente tem mais uma impulsão. Topos e fundos descendentes. Apesar daqui ter dado uma rompida aqui, né? E talvez ameaçou de voltar. Inclusive aqui, ó. O JJ Index teve comprador, tá vendo? Né? O CCI tinha virado para comprador aqui, tá? O rompimento da menos 100 para cima, ele dá compra, né? Já no caso do JJ Index é quando o PVT rompe a linha da média móvel de 50 períodos, né? Apesar que ele já estava virado para cima aqui esse tempo, né, pessoal? Ó, tá? Médias móveis de 9,27 apontadas para baixo, né, pessoal? O MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas para baixo dando volatilidade, volume vendedor crescente, tá vendo? Acima da média de 50. Alvos de Fibonacci aqui no 23, né, que já foi rompido para baixo. O próximo alvo aqui, né, pessoal, menos 11, né? JJ Index vendido, com PVT apontado para baixo. CCI também vendido, apesar que ele está meio dando uma segurada aqui, né? Deu uma viradinha aqui para o alto, mas está vendido, tá? Indo para sobrevenda, né? Menos 200 está aqui abaixo, ó. Né? Vamos para o gráfico de 60 minutos, né? Gráfico de 60 minutos, pessoal, a gente vê aqui, ó, né, que fizemos uma consolidaçãozinha aqui, meio, né, aqui, mas saiu dela, né? Lembrando mais uma vez, esse ativo, né, ele tem dado muito gap, né, pessoal, ó, muito gap, tá? Tem muito gap aqui na história dele, ó. Muito gap. Lembrando que esse padrão aqui, pessoal, ó, quando acontece isso aqui, ó, a gente chama de ilha de reversão, tá vendo? Um gap foi para cima,
outro gap foi para baixo, tá vendo? Isso aqui chama ilha de reversão. Observando aqui, até porque teve uma análise aí, hoje a gente até viu, ontem, né, sexta-feira, anteontem, eu tô publicando eu tô gravando no sábado para vocês saberem e vou publicar no domingo esse dia 4, né? Tô publicando no domingo, dia 4, esse vídeo, tá, pessoal? Mas uma coisa que aconteceu no índice essa semana foi justamente isso aqui, ó. Foi justamente isso aqui, ó. Vários testes de topo, tá vendo, ó? Né? Apesar daqui ter rompido, também é um teste de topo, tá, pessoal? Teste de fundo, né? E quanto mais um topo, o fundo é testado assim, mais forte ele se torna, tá bom, pessoal? Então, quando a gente observa esse tipo de lateralização aqui, que é uma figura gráfica, né, que é um retângulo, né, a gente começa a tentar operar esse movimento aqui, ó. É o que eu procuro, tá? Eu procuro geralmente, tá? Quando tá muito respeitado. E aqui, realmente, ele rompeu para baixo, ó. E aí acabou a festa, né? Ó. Tá? Impulsão, correção e por aí vai, né? Os níveis de Fibonacci, então, aqui a gente pode ver que ele deu uma respirada aqui no 23, depois foi embora. Segurou aqui no 76, foi embora. Segurou no 111, voltou no 76, tá vendo? Voltou aqui para o 111 e vamos ver aí como é que tá, porque JJ Index está vendido com PVT virado para baixo, tá vendo? Ó? E a banda de Bollinger aberta, ó. Ou seja, tem volatilidade de volume ponderada aí pelo preço. C650, ó, tá namorando aqui com a menos 100, mas tá virado para baixo, né, pessoal? Né? Então, o contexto do ativo é esse, tá, pessoal? A tendência é de queda, né? A tendência é de queda dentro do contexto, né? Vamos aguardar. Lembrando que Vale 3 é um ativo muito, né, sensível à variação do preço do minério de ferro no mercado internacional, sobretudo ao mercado de Dalian na China, né? Então vamos aguardar aí. E as metaleiras todas, né, são empresas realmente assim, tá? Vamos analisar aqui, fazer o estudo de GGBR4, ou seja, ações preferenciais nominativas de Gerdau SA no setup JJ, né? O gráfico mensal de Gerdau é esse, tá, pessoal? Aqui, mais uma vez, dentro dessa questão da análise, eu quero trazer de novo, né? Ó, crise do subprime, tá bom? Recuperação. Crise do governo do PT, recuperação, né? Joesley Day, crise da pandemia. E aqui agora é a fase que a gente está vivendo, né? Com a questão de conflito na Europa, falta de energia, queda de consumo de minério com relação à China, principalmente, né? Então, o contexto que a gente tem é esse, né? Média móvel exponencial de 200 ainda apontada para cima, né? A de 27 também para cima, a de 9 para baixo, ou seja, MACD comprador mais minguante, né? A força compradora está caindo, a própria banda de Bollinger também está fechando, né? Volume caindo, né? JJ Index aqui está numa situação, né, que ainda está comprado, mas não está convencendo. C650 já deu venda, né, nesse gráfico mensal aqui, né, de GGBR, tá? No gráfico semanal a gente tem essa condição aqui, tá bom, pessoal? Que formamos um triângulo, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Tá bom? Sendo que média móvel de 200 exponencial apontada para cima, a de 9,27 para baixo, com o MACD aqui meio em consolidação, tá? Ele está vendido, mas consolidado, né? As bandas de Bollinger então ameaçam, não sei se é fechar ou perder uma força aqui, tá? Volume caiu e virou comprador, né? JJ Index vendido, mas com o PVT bem colado aqui na média de 50, né? E flat.
E o C650 virou para baixo, né? C650 virado para baixo, ó, pessoal. Né? Níveis de Fibonacci aqui, né, pessoal? A gente tem que observar que a gente está aqui na região do 76 e desse Fibonacci amarelo e do Fibonacci em verde, tá vendo? A gente tem o 111 aqui abaixo, junto com esse 23 aqui do azul, né? Onde né, a neckline dessa consolidação que a gente vê aqui, ó, tá? Desse retângulo aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem vários testes aqui, tanto acima quanto abaixo, ó, né? Ó. Né? E o preço tem trabalhado aqui, né, nesse intervalo, tá bom? Vamos ver para onde rompe aí. No gráfico diário, a gente observa aqui, né, ainda o retângulo tá aqui, tá bom, pessoal? Aquele retângulo que a gente demonstrou. Ele tá aqui claramente, né? O preço cumpriu aqui, ó, tá vendo? Depois desse teste aqui, né? Ó, um teste, 2 testes e vá lá, né? Foi lá para baixo. Agora que ele se recupera de forma razoável, porém, a gente sempre lembra que as médias móveis também são níveis de suporte e resistência, tá bom, pessoal? Então ela bateu aqui na duzentona e voltou, né? Ela segurou, tá vendo? Ó? O próprio MACD aqui deu compra, ó, perdeu força, deu compra de novo, ganhou força de novo de compra e agora tá vendido, ó. Porém, a média móvel de 9 está apontada para cima, a de 27 está flat, ó. E esse MACD vendido aqui tá quase virando para compra de volta, né? Volume, ó, virou comprador no final da coisa toda aqui, né? JJ Index está comprado aqui com o PVT apontado para cima e o CCI 50 também está comprado virado para cima aqui indo para a linha do 100, tá vendo, ó? Vamos ver aqui, né? A média móvel de 200 está apontada para baixo, tá vendo? E lembrando mais uma vez, as médias também são níveis de suporte e resistência. Lembrando daquela frase que eu sempre repito aqui, né? Do Al Brooks, né? Falada no Price Action Trends, né? Que 80% das tentativas de reversão falham, né? Que é em cima da lei de Isaac Newton, né? Tá bom? Porque um corpo em movimento tende a manter-se em movimento, né? Então, se esse movimento é de alta, ele tende a se manter em alta, se é de baixa, tende a se manter em baixa. E o teorema matemático, estatístico, probabilístico é que ele chegue a uma média, né, de preços, mais vezes a uma média lenta, menos vezes a uma média, mais vezes a uma média rápida, desculpe, que é a nossa média de 9, menos vezes a uma média lenta, que é de 27, e menos vezes ainda uma média longa, né? Que é a questão da média de 200, e continuar o movimento dele, ou seja, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, 80% dessas tentativas falham, ou seja, ele vai continuar em movimento, tá bom? No gráfico de 60 minutos, a gente está dentro aqui, ó, daquele retângulo mostrado, né? E temos isso aqui, né, pessoal, ó. Me desculpem. Temos aqui, ó, tá vendo? Esse movimento, né? Banda de Bollinger aberta para cima, tá vendo? O preço bem aqui já na... O preço bem aqui já na duzentona. A gente pode ver que o preço tem se dado uma... Não tem se afastado tanto da duzentona, né? Quanto a gente imagina. Topos e fundos descendentes, né? Ó. Impulsão, correção, impulsão, correção, tá vendo? E agora, né? Agora o que nós temos aqui são médias de 200, de 9,27 apontadas para cima, MACD comprador, banda de Bollinger aberta para cima. Porém, volume aqui, pessoal, ó, nos dá que a gente tenha atenção, né?
JJ Index, ó, o PVT aqui querendo romper a média de 50 para cima, né? Ele rompendo aqui e tendo alguma coisa de força aqui, talvez pode dar uma visão de curto prazo. A gente está falando aqui de gráfico de 60 minutos, né? Para uma comprinha aqui. Vamos ver, né? Tudo depende também de minério de ferro, né? O CCI está comprado, né? A partir daqui, tá vendo? Justamente nessa linha aqui, ó, pessoal, o CCI deu a compra, ó. Né? CCI deu a compra, sendo que uma das raras vezes, ó, o JJ Index já deu a regressão à média aqui antes do CCI. Não, apesar que o CCI deu a regressão à média aqui, ó, pessoal. Me desculpem, o CCI deu a regressão à média aqui, ó. Nesse ponto aqui, ou seja, ainda foi antes do JJ Index, tá vendo? Mas foi colado, um foi quase junto do outro, com um volume crescente aqui, tá vendo, ó? E aí, quando o preço retornou à média aqui, tá vendo? Para dentro da banda de Bollinger, daria uma compra. Segundo sinal de compra aqui no rompimento do preço na média móvel exponencial, naquela estratégia de 9.1 do Larry Williams. Terceiro sinal de compra, ó, aqui, né? No rompimento da média de 9 de 27. E aí aqui a gente segurou alguma coisa aqui que deu uma correção e vamos ver o que acontece com o preço, sendo que o JJ ainda que está nessa situação aqui com o PVT virado para cima, querendo romper a média de 50, né? Então, dentro de tudo que a gente observou, o contexto do ativo é esse, tá bom, pessoal? A gente está trabalhando realmente dentro de um retângulo aqui, de uma consolidação, né? Quem sabe o preço vai ganhar força aqui, só que ele tem que ganhar essa força. Claro que no gráfico semanal, ó, o preço está trabalhando acima da média de 200, né? E aqui, tanto no diário quanto no 60 minutos, ele tem namorado aqui com a 200 e trabalhado aqui dentro dessa consolidação aqui desse retângulo. Quem sabe ele ganha força e pelo menos vai ali para o topo, né? Daria já uma compra interessante aí. Vamos fazer o estudo agora de CSNA3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Companhia Siderúrgica Nacional no setup JJ. O gráfico mensal de CSN é esse, tá, pessoal? Onde a gente tem uma parábola aqui, né? Teve uma correção aqui, porém, médias de 9,27 apontadas para baixo. A gente já teve essas pás de ventilador aqui, de testes e tudo. A gente vai observar melhor isso aqui no gráfico semanal, tá bom? Média de 200 aqui flat, né? MACD apontado vendido, né? E para baixo, tá vendo? E as bandas de Bollinger já querendo abrir aqui para dar volatilidade para queda, volume vendedor, né? JJ Index vendedor, CCI vendedor, né, pessoal? Esse é o contexto desse ativo aqui, sendo que a gente está aqui nesses níveis de Fibonacci, ó. Rompendo, olha para onde está o próximo alvo, né? Sendo que temos que lembrar sempre que todas as médias são possíveis pontos de suporte ou resistência. Nesse caso aqui, suporte. A duzentona, como a gente sempre fala, ela é dura de romper, tá, pessoal? Então vamos ver o que vai vir aí, né? No gráfico semanal, a gente já observa aqui que a duzentona já foi rompida, tá vendo? Ela está apontada para baixo. A de 27 e a de 9 também estão apontadas para baixo, né? Linha de tendência de queda, tá vendo? Tivemos já esses vários testes aqui, ó, de linha de tendência de alta, tá vendo? Foram rompidas cada vez mais para baixo, né? Nível de Fibonacci aqui embaixo, vendo que aqui, ó, nesse caso do gráfico semanal, a duzentona já foi rompida, né? O preço mastigou aqui, tanto nesse nível de 76 quanto no 111 aqui, ó. Mas já estamos aqui, né? Com banda de Bollinger aberta, com MACD vendedor e crescente, tá vendo? Com JJ Index vendido, querendo virar para sobrevenda, o PVT aqui apontado para baixo, ó, e querendo romper a banda de Bollinger de 50. CCI vendido também virado para ir lá para menos 200, né? Vamos ver aí o que vem, tá bom? Já no gráfico diário, a gente também tem aqui a linha de tendência de baixa, né, pessoal, ó. Tá? Bandas de preço, médias móveis, desculpe, médias móveis exponenciais de 200,
de 27,9 apontada para baixo, MACD, ó, vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta para baixo dando volatilidade e preço e volume vendedor, tá vendo, ó, né? A gente tá deixando aqui o nível do 111 desse Fibonacci aqui, né, do Fibonacci em verde, tá vendo? Lembrando que eu não tenho colocado em alguns já mais os níveis, né? A gente já conversou sobre isso, né? E já tá mais do que a gente já falou exaustivamente sobre isso já aqui, né? Lembrando que aqui, ó, só recapitulando, que o mesmo espaço entre a linha de... Me desculpem aqui, peraí. O mesmo espaço aqui, ó, entre o 76 e o 100 e o 0 e o 29 são iguais, tá vendo? Por isso a gente usa linha dupla. A gente usa linha dupla, ó, aqui no 76 e a gente usa linha dupla no 111. Para quê? Para que a gente possa identificar sem precisar colocar os níveis aqui e por vezes o gráfico ficar um pouco poluído de dados e tudo, né? Dessa forma a gente consegue saber, eu consigo saber que essa aqui é 76, essa aqui é 111, automaticamente eu sei que essa é 23, que essa é a 0, que essa é a menos 11, né? E que aqui está 127, 141 e aqui é mais abaixo o 61, tá bom? Voltando aqui à análise, né, desse gráfico diário, ó, então a gente vê volume vendedor, né, médias apontadas para baixo todas, MACD vendido, JJ Index vendido com PVT apontado para baixo e CCI também vendido, né, querendo vir aqui para menos 200, né, onde seria a sobrevenda. Tá bom? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente também vê a linha de tendência de queda clara aqui, né, pessoal? Ó, muito clara, tá bom? A linha de tendência de queda. A gente vê aqui que a gente está aqui, ó, no nível do 111, né, desse Fibonacci em branco, tá vendo? Aqui está o 76, ó. Aqui está o 76, né? As médias exponenciais, móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta para baixo, JJ Index vendido, porém PVT meio apontado aqui para cima, vamos ver, né? Pode ser que venha talvez alguma correção, CCI 50 segurando aqui na menos 100, né, pessoal? Então o contexto desse ativo para a semana é esse, tá? Linhas de tendência de baixa no semanal, linha de tendência de baixa no diário e linha de tendência de baixa nos 60 minutos, né? Como eu falei e repito aqui, todos esses ativos que eu tenho falado, a não ser Petrobras, né? Mas Vale, né? Gerdau, CSN, como é o caso aqui, né? E também a próxima que eu vou falar, que é Uzi Minas, são empresas muito sensíveis à variação do mercado do minério de ferro mundial, né? Sobretudo ao mercado de Dalian. Aqui na descrição do vídeo eu tenho deixado, tá bom, pessoal, o link para quem quiser acompanhar do site Sina, né? Que ele acompanha em tempo real lá, o fechamento do minério de ferro, geralmente em torno das 5 horas da manhã do Brasil, né? É fechado o minério de ferro lá em Dalian, tá bom? Então você consultando após as 5 horas da manhã, né? Aconselho a consultar lá para 5h10 por aí. Você vai ter o fechamento do mercado de Dalian, né? Do minério de ferro. Então você vai saber se teve alta, teve baixa. E geralmente, tá? Existe essa correlação onde quando cai lá o minério de ferro, costumeiramente, não todas as vezes, estou falando de probabilidade, nós não temos poder de adivinhar o futuro e isso é correlação, né? Geralmente, quando cai o minério de ferro, essas ações, as metaleiras, como eu chamo, também costumam cair junto, tá? Vamos para a análise, os estudos, né, de Uzi Minas, ações preferenciais nominativas classe A no setup JJ. O gráfico mensal aqui, pessoal, a gente observa, né, o topo histórico da empresa está lá atrás, né, que foi aonde? Foi justamente na época do subprime, tá vendo? Na época da crise do subprime, ó.
tá? O ativo recuperou, mas nunca mais recuperou aquela alta que ele teve nessa fase, né? E aí veio a derrocada do governo do PT, Joesley Day, né? Ela sentiu aqui a crise da pandemia, obteve essa boa recuperação aqui, tá vendo, pessoal? Então aqui a gente tem, ó, um triângulo formado, né? Sendo que agora ela tem caído, tem devolvido as altas dela, né? Onde a gente observa aqui no gráfico mensal, lembrando, tá? Que as médias móveis de 27 de 9 estão apontadas para baixo, automaticamente o MACD vendido e crescente, tá vendo? Média de 200 flat aqui e a banda de Bollinger fechando, né? Fechando talvez para virar a volatilidade para queda, quem sabe, né? JJ Index está vendido aqui, mas bem colado na média de 50 e o CCI já deu venda aqui atrás, ó, também, né? Olhando o gráfico semanal, né, de Usiminas, o SIM5, né, a gente também vê uma tendência aqui de queda clara, né, ó, impulsão, correção, impulsão, correção, e agora tá aqui, né, tá bom, pessoal? Vemos também as médias móveis exponenciais de 27 de 9 apontadas para baixo, automaticamente o MACD vendedor e crescente. A de 200 também está apontada para baixo, tá vendo? Estamos aqui rumo a cumprir esse filé mignon, tá vendo? 76 na dinâmica do Fibonacci, ó. 76,23, sendo que aqui a gente tem uma convergência de Fibo, né? Para quem não assistiu o vídeo sobre Fibonacci aqui que eu fiz, tá bom, pessoal? Eu explico a hierarquia desses Fibonacci que eu traço, tá? Desse Fibo da cor amarela, que é em cima do gráfico semanal, esse azul, que é em cima do gráfico... Desculpe, a amarela, que é em cima do gráfico mensal, o azul, que é em cima do gráfico semanal, esse verde aqui, ó, que é a cor que eu uso como padrão, tá? Para o Fibonacci do gráfico diário, né? E o branco geralmente é o mais curto, né? Que aqui a gente tem analisado até o gráfico de 60 minutos, né? Então, geralmente o Fibonacci que eu estou fazendo branco aqui pra gente é o Fibonacci que eu traço em cima do gráfico de 60 minutos, tá? Lembrando, então, recapitulando, médias de todas as três médias, né? 227,9 apontadas para baixo. A gente rompeu aqui o 111 para baixo, aqui nesse Fibonacci em verde, né? E a gente está, talvez, cumprindo esse filé mignon aqui, né? Do 23 por... do 76 por 23, tá? Onde tem esse alvo aqui também, né? Desse Fibonacci aqui, nessa convergência, como eu falei. Volume vendedor, JJ Index vendido, com PVT virado para baixo, C650 também vendido, virado para baixo aqui, né? Ele deu um kickzinho aqui na linha do menos 100 e está continuando querendo vir aqui para sobrevenda na menos 200. Vamos ver o que vai. No gráfico diário também nós temos aqui também claramente, né, essa linha de tendência de queda, né? Médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontada para baixo. Tivemos aqui, né, o MACD vendido e crescente, tivemos aqui essa regressão à média, ó, ele bateu aqui no 127, né, e fez a regressão à média, olha o volume, virou comprador, né, ó, o sinal da regressão à média aqui no JJ Index com PVT na linha da banda de Bollinger de 50 para cima, né, o CCI também, ó, confirmou a regressão à média aqui no menos 200 para cima, tá vendo? Né? E vamos ver o que acontece a partir de agora. Linha de tendência ainda é de queda, tá, pessoal? A gente teve aqui, ó, uma certa tentativa de fuga. Vamos ver o que acontece. Pode ser um pullback aqui, né? Vamos ver o que vem, tá bom? No gráfico de 60 minutos também claramente a gente tem essa linha de tendência de queda aqui. Olha os gaps,
né? Olha os gaps, pessoal, ó, olha o tamanho desse gap. Ó, outro gap aqui, né? Tem uns dois gaps aqui abaixo, né? A média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 flat com um MACD comprado, mas também em consolidação. As bandas de Bollinger aqui também, ó, começaram a abrir, mas seguraram aqui a coisa e a gente está aqui no nível do 76 do Fibonacci, tá vendo? Acabei de dizer que o Fibonacci em branco, que é o Fibo que eu traço aqui em cima do gráfico de 60 minutos, ó, topo e fundo, tá vendo? Aqui a gente vê de uma forma mais clara, né? JJ Index, ó, com o PVT aqui encontrando a média de 50 e o CCI comprado, mas aqui na linha do zero, né? Que é justamente a linha de possíveis suportes ou resistências, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom, pessoal? Então, o contexto do ativo, né, para a semana é esse aqui, né? A linha de tendência geral é de queda, tá, pessoal? Ou seja, tanto no semanal, quanto no diário, quanto nos 60 minutos é linha de queda. Tivemos essa correção, temos esses gaps aqui a fechar, né? Vamos ver, né? Mas a linha de tendência é de queda ainda, tá bom, pessoal? Lembrando mais uma vez, eu sei que eu estou respondendo, eu estou reforçando isso até cansativamente, talvez, que todas as metaleiras, inclusive os em Minas, são bem sensíveis à variação do minério de ferro, né? Então vamos acompanhar aí. Por enquanto, a linha de tendência é de queda de todas as metaleiras, tá bom, pessoal? Vamos fazer então agora aqui os estudos, né, de todos esses ativos analisados hoje, de forma comparativa, né, os gráficos comparativos. No gráfico de 15 minutos, a gente compara mais ou menos a última semana, o que aconteceu, né? O ativo que mais teve valorização nessa semana, última semana passada, foi Petrobras ainda, seguida por GGBR e o próprio Ibov, tá vendo? Né? E em vez de ter alta, tiveram queda, a Vale, né, a Uzi Minas e a CSN, que foi a empresa que mais caiu, tá vendo? Ó? É importante, pessoal, observar essa comparação aqui, porque até essa semana me perguntaram, e eu achei muito legal a pergunta, tá bom? O que vocês tiverem de pergunta, podem escrever aqui no próprio plataforma de vídeo ou lá no Twitter. E essa é a ideia é essa, tá bom? A gente crescer junto. E inclusive do que eu responder e vocês não concordarem, aceito a discordância educada e tudo. O importante aqui é todos nós crescermos. Inclusive eu também tenho muito a crescer, tá? Eu também tenho muito a aprender, eu não sei tudo, né? Mas me perguntaram, né? Como é que eu faço para escolher um ativo para operar? E eu respondi, além dos gráficos comparativos, que é esse caso aqui, eu escolho ativos por grandes volatilidades e grandes volumes, tá bom? Porque volatilidade ela te dá o quê? Variância de preço, né? Ou seja, vamos dizer aqui, ó, que o índice, o Ibov, fosse um ativo, né? Ele tem o BOVA11, né? Para mim é o pior ativo aqui a se operar, ó. Ele variou quase nada, tá vendo? Em comparação aqui, ó, com os Minas, né? Com o CSN, ó. Olha que venda maravilhosa, olha que oportunidade maravilhosa que esse ativo deu, né? Esses três ativos aqui foram os melhores ativos desses para se operar. Olha a variância, olha a volatilidade que eles deram. E aí, a outra coisa que eu olho é o que? Volume. Qual é o maior volume dessas três? É Vale, né? Claro, eu não trabalho com... Não sou um grande operador em questão de dinheiro e tudo, mas é importante saber o volume, é importante você saber qual o tempo que você leva para entrar em um ativo e principalmente qual o tempo você leva para sair, num caso de você precisar sair rapidamente, né? Então você precisa de liquidez. E o que dá liquidez? Volume, né? O que dá ganho em mercado financeiro para nós traders? Volatilidade. Então a partir desses gráficos comparativos aqui, eu tenho um poder de comparação, ó, né? Petrobras deu uma boa compra aqui, ó, no meio da semana aqui, ó, no dia 26, né? Ó, tá vendo? E
essas três empresas aqui, essas metaleiras, deram ótimas vendas, tá vendo? Então, essa é uma das funções e das ótimas funções desse gráfico comparativo, tá bom? A gente sabe, né, quem está variando mais, e a partir do conhecimento do volume, né, a gente pode escolher melhor. Na hora que o pregão abre, por exemplo, né, pessoal, e tudo, eu não tenho dados do futuro, eu não tenho como adivinhar o futuro, né? Mas eu sei que quando é queda, CSN e Uzi Minas está caindo mais, tá vendo? Seguida de Vale, né? Já no caso de Petrobras, ó, se eu tiver que escolher aqui entre vender Petrobras, CSN, Vale e Uzi Minas, eu vou escolher CSN e Uzi Minas, tá vendo? Ó? Elas têm também um bom volume para que comporta o meu nível, né, de valores de operação. Elas têm a possibilidade de eu entrar rapidamente e sair rapidamente, né, pessoal? E aqui eu deixaria de fora, eu operaria menos, ou escolheria menos para operar a própria Gerdau e o próprio índice, né? Tá vendo? No gráfico de 60 minutos, a gente analisa aqui mais ou menos o último mês, né? E a grande alta que a gente vê, né, é Petrobras. Por que essa comparação nesses time frames? Se a gente vê uma operação rápida para day trade ou um swing trade de 2, 3 dias, 5 dias no máximo, né? A gente operaria aqueles ativos lá que eu falei, principalmente no meu caso, eu escolheria operar CSN e Uzi Minas. Já para operar aqui uma coisa, um swing trade de semanas, né? Eu já escolheria Petrobras. Olha a variação dela aqui, ó. Tá bom, pessoal? Olha a variação dela aqui na coisa. Claro que eu ia estar de olho. Olha aqui, ó, um possível oco aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Lembra que eu falei lá? Tá vendo? Se a gente observar, ó, o índice varia, e varia bem. Porém, em comparação com esses outros ativos, ó, eu escolhi todos esses outros ativos, tá vendo? A Gerdau, ó, ela deu a variação dela, mas olha o movimento de Uzi Minas. Olha essa queda aqui, ó, de CSN, entendeu? Olha a alta para uma coisa mais longa de Petrobras, né? Quer dizer que ela vai repetir isso aqui sempre? Não, claro que não. Porém, no momento de escolher um ativo para determinada coisa, né, como eu falei, um day trade, um swing trade, eu escolheria aqueles ativos lá. Para um swing trade de semanas, eu escolheria esses aqui, entendeu? E um ativo como o BOVA, ó, seria o último dessa série aqui a operar, entendeu? Porque ele varia menos, tá bom? Tudo atrelado a volume. No gráfico diário, a gente observa aqui também, né, a variação dos ativos no último ano, né, mais ou menos. A gente vê também que Petrobras foi a maior ganhadora em valores, né, em percentual, tá vendo? Ela dobrou, né, de valor, mais do que dobrou um pouco, né, seguida da maior alta, que é Gerdau, né, e aí o Ibov, ó, tá devedor, ele tá perdendo, tá vendo? 2%, mas tá perdendo, Vale tá perdendo, tá vendo? E as grandes perdedoras aqui da coisa, né, do último ano, é Uzi Minas e CSN, né, pessoal? Né? Olha, a queda delas é considerável aqui já, né? Quase 50% CSN, mais de 40% Uzi Minas, tá vendo? Então, empresas que eu escolheria para fazer um swing trade desses meses aqui, ó, que é mais ou menos de fevereiro a queda delas, ó, para cá, né? Empresas para vender eu escolheria essas aqui, né? Empresa para comprar, claro que Petrobras, olha lá, ó. Tá bom? No gráfico semanal, a gente observa aqui mais ou menos a variação dos últimos 4 anos. Então, a gente começa a ver a comparação aqui para a escolha de um ativo de operações mais longas, tá bom, pessoal? Então, ó, CSN mesmo, que inclusive é a empresa que eu, em uma única operação, é a empresa que eu mais tive ganho, foi a empresa que eu consegui pegar essa alta dela aqui, ó. Eu zerei, eu comecei ela aqui em 6,57 e zerei ela aqui em 45, tá? Foi a melhor operação da minha vida, tá? Mas Petrobras também tem o crescimento perene dela aqui, ó, tá vendo?
E CSN, eu fiz algumas vendas dela depois, não peguei tudo, claro, né? Infelizmente. Mas olha só o tanto de operação de venda de CSN, né? Já a Uzi Minas, comparada a CSN, é café pequeno aqui em comparação, não é ruim, tá bom, pessoal? E o gráfico do Ibov, ó, se você ver, ele é um gráfico quase, não é em linha reta, né? Mas ele é um gráfico que varia pouco, tá vendo? Então eu tô sempre atrás de volatilidade e volume, tá bom? Esses ativos aqui de hoje, em especial, são todos ativos de bons volumes, né? Eu aqui não pensaria duas vezes em entrar em qualquer um deles, mas aí eu ia escolher pelo quê? Por volatilidade, porque eu quero variância, tanto para cima quanto para baixo, né? Eu preciso acertar se ele vai subir ou se ele vai cair. É elementar, né? No gráfico mensal, a gente vê aqui, né, que a grande variância, tá vendo, pessoal, né? Os últimos 20 anos, ó, é CSN, ou seja, CSN é um ativo interessante a se operar, porém você tem que acertar se é compra ou se é venda, tá vendo? Mas olha as oportunidades que ele sempre deu, ó. Ele sempre tá lá em cima ou tá mais lá embaixo, tá vendo, ó? Grandes altas e grandes quedas, tá vendo? Para dar o que pra gente? Grandes lucros, pequenas perdas, tá bom? Quando a gente tá errado, a gente tem que saber sair logo, tá bom, pessoal? Quando a gente vê, ó, o contexto, né, pessoal, dos últimos 20 anos, ó, Petrobras ainda está engatinhando em alguma alta grande, né, perto alta grande percentualmente dizendo, tá bom, pessoal? Porque a ideia sempre é essa, independente do ativo, e no meu caso eu não tenho ativo preferido, ativo de estimação. Claro que tem as empresas que eu gosto, que eu acompanho mais, como a própria Petrobras, como Vale, como essas metaleiras aqui mesmo, tá bom? Alguns bancos e tudo. Porém, na hora de operar, eu não tenho amor a segurar uma ação comprada ou alguma coisa se ela não está me rendendo, tá bom? Então a gente observa essas coisas aqui, tá bom, pessoal? A gente vê todo mundo positivo aqui, né? Nesse período. Porém, ó, a variação positiva ainda maior é de CSN, tá vendo? Ela subiu para coisas estratosféricas, ó. Quem conseguiu comprar aqui, vender aqui, se deu muito bem, né? E quem conseguiu vender aqui também e tá até segurando a venda ainda, tá se dando muito bem, tá bom? Essa correçãozinha aqui eu te confesso que eu não seguraria. Ó. Aqui eu teria zerado, esperado ela cair de volta para voltar. Talvez essa correçãozinha aqui até seguraria, como nessa aqui no caso, na época lá, eu segurei minha operação, tá? Agora, uma correção desse tamanho aqui eu não seguraria, não. Eu realmente eu não devolvo tanto, não admito devolver tanto assim do meu lucro, tá? Muito menos devolver do meu próprio dinheiro perdendo, né? Esse aqui é o gráfico mensal, tirando a CSN, porque a gente vê que a variação da CSN é tão grande que as outras ficam muito pequenas, né? Então, com a comparação aqui, tirando o CSN, ó, a gente vai ver que nos últimos 20 anos a grande variância também é outra metaleira aqui na coisa, né? É a Uzi Minas, ó. Grandes altas e grandes quedas. Tá vendo? Olha o tanto de oportunidade boa que essa empresa dá. Tá vendo? Ó? Ela vai do céu às profundezas da terra lá, ó, tá vendo? E ó, já rompeu todo mundo aqui para baixo, tá vendo? Então, são empresas que eu sempre estou de olho, inclusive, principalmente por conta dessa questão comparativa, tá, pessoal? Grandes oportunidades. A própria Gerdau também é outra empresa, ó, são oportunidades de tamanho menor de variância, mas também são ótimas oportunidades, né? Claro que aí, como eu falei, eu estou atrás de volatilidade. Então, na hora de escolher quais das metaleiras eu vou operar para tal tempo gráfico, eu vou escolher em cima desse histórico aqui, né? Não que esse histórico sempre vai ser repetido, porém existe a probabilidade. Como o vencedor sempre tende a sempre continuar vencendo e o perdedor tende a continuar perdendo, né? Voltando de novo à lei da inércia, né? De Isaac Newton, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. O mercado não é diferente. Isso é matemática, isso é probabilidade, pessoal, estatística, tá? É isso aí, meus amigos. Hoje nós temos essas análises, né, para hoje. Relacionada com o controle de suas emoções está a habilidade para se distanciar do movimento, do momento presente. Me desculpe, eu vou começar de novo, tá?
Relacionada com o controle de suas emoções está a habilidade para se distanciar do momento presente e pensar de forma objetiva no passado e no futuro. Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Pessoal, isso aqui serve tanto para a vida quanto para o mercado financeiro, né? A gente precisa muito saber para onde a gente está indo, né? E ter feito o estudo do passado, que é o que a gente faz. A gente olha o gráfico, o quê? A gente olha o gráfico do lado esquerdo, a gente não sabe o que vai vir do lado direito, né? Mas em cima dessa análise de passado, a gente tem uma ideia de para onde estamos indo para o futuro, né? Alguém que está subindo uma escada, ela tende a chegar lá em cima, né? E alguém que está descendo uma escada tende a chegar lá embaixo. Pode mudar? Claro que pode. A gente tem que estar preparado para o quê? Para tomar a decisão na hora certa, né? Um grande número de ruínas de homens brilhantes pode ser atribuído diretamente à presunção, uma doença cara em qualquer lugar para qualquer pessoa, mas particularmente em Wall Street para o especulador. Jesse Livermore. É isso aí, pessoal. A gente já viu algumas vezes aí, na verdade várias vezes, a pessoa fechar um mês positivo e o outro ela fechar muito negativa. Pelo quê? Pela excesso de autoconfiança, né? Excesso de autoconfiança, excesso de medo, todo excesso não é legal nem para a vida, nem muito menos para o mercado financeiro, tá bom, pessoal? Equilíbrio sempre, cuidado com se achar o dono da verdade em qualquer circunstância, e no mercado financeiro isso dói muito, pode machucar muito, né? O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Norman Vincent Peale. Isso reforça aquela frase passada aí do Jesse Livermore, né? Muitas vezes a pessoa só quer ouvir uma confirmação, né? E às vezes quem fala algo até meio desagradável pra gente, para que a gente possa melhorar, claro que a forma conta, né? A pessoa que chega querendo nos destruir com as palavras não é legal. Mas às vezes não, às vezes a pessoa chega de uma forma educada, bem intencionada mesmo para que a gente possa crescer, falando que tal coisa pode ser melhorada de tal forma, ou seja, de uma forma de crítica construtiva. E talvez a gente precisa ter a percepção para observar isso e crescer com tudo isso, tá bom? Não concorra com rivais, faça-os irrelevantes. W. Shan King, A Estratégia do Oceano Azul. É isso aí, pessoal. A única coisa que a gente precisa realmente concorrer é com o nosso próprio limite, tá bom? Com relação a outras pessoas, a gente não tá numa corrida, nem numa disputa, nada com ninguém. A disputa mais saudável é quando a gente disputa com o nosso próprio limite, ou seja, hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje, né? Kaizen, né? O melhoramento contínuo, tá bom? Cada dia melhor. A Coca-Cola vendeu apenas 25 garrafas em seu primeiro ano. Nunca desista. Para quem não sabe, pessoal, Coca-Cola é o refrigerante mais vendido do mundo todo, né? E para quem não sabe mais, cada meio litro de 1 litro vendido de refrigerante no mundo é Coca-Cola, né? Todos nós temos um começo, né? A Coca-Cola teve o dela, eu tive o meu, e vocês também, cada um de vocês tem o seu. Não desistam, tá bom? Água fura pedra. Fura mesmo, né? A gente sabe. Às vezes a gente vê aqueles canyons, a gente vê tanta coisa aí, né? Feitos pela água. Não foram feitos do dia para a noite, né, pessoal? E nós também, a gente não vai chegar a estar pronto. Na verdade, pronto a gente nunca vai estar, né? Quem se considera pronto, eu não sei para onde vai mais, né? Eu, por exemplo, não me considero pronto. Eu tenho muito a aprender, muito a crescer, muito a ganhar, muito a evoluir, né? Espero que seja nesse caminho também, sempre ganhando, sempre evoluindo. Mas a gente também passa as correções da vida da gente, né? Problemas e uma série de coisas, a gente precisa saber enfrentá-los de cabeça erguida, tá? E com honestidade, com hombridade, né? Com raízes, com boas raízes, tá bom, pessoal? A gente tendo boas raízes, mais uma vez eu repito,
a gente obtenha o sucesso consistente, tá? De forma consistente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Espero ter conseguido transmitir algo de valor para vocês, tanto de mercado financeiro, quanto de vida, quanto de postura, tá? Mercado financeiro também é vida, não é diferente, tá bom, pessoal? E muita coisa do que a gente é lá fora reflete dentro das nossas operações de mercado financeiro também, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? A todos. Água, fura pedra. Os